Senhor nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez esta manhã. Temos um dia tão maravilhoso como este de sol. Quando nós olhamos o sol brilhando lá fora, nós lembramos do sol da justiça, Cristo Jesus, que está brilhando sobre nós, sobre a nossa vida. Nós nos alegramos nesta manhã por estar na tua casa, e este é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. Nós confessamos isto de coração, Senhor. Este é o melhor lugar. Quando estamos distante da sua casa, nós sentimos saudade deste lugar, porque é bom estarmos em tua presença. E nós reconhecemos isto, Senhor. Sim, é por isso que nós muitas vezes damos razão para Davi. Quando ele pedia uma coisa só, eu quero pedir ao Senhor, e eu vou buscar isso, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque é na casa do Senhor que eu vou para contemplar a formosura do Senhor e vou aprender no seu templo. Oh, como Davi dava valor para este lugar, para a casa de Deus. Nós também queremos dar o valor necessário. Por isso que precisamos estar aqui, Senhor. E o nosso profeta diz que quando viemos à casa de Deus, nós viemos para ver onde nós precisamos melhorar, para sermos melhores cristãos. E é verdade, Senhor. Se nós estamos aqui esta manhã, é porque nós queremos sair por aquelas portas melhores cristãos. E só existe um que pode fazer isto, é o Senhor Jesus. Aleluia! E eu me alegro, sabe por que eu me alegro? Porque também nós aprendemos que Deus não faz meio cristão, Deus faz cristãos inteiros. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Então me faz inteiro, faça cada irmão aqui inteiro, cristão não pela metade, mas inteiros cristãos. Ah, essa é a obra de Deus em nossa vida. E nesta manhã, Senhor, alimente-nos com o pão da vida, com a palavra que está aqui nesta manhã, que Senhor, nossas mentes estejam postas em Ti, que o nosso organismo espiritual esteja pronto para receber as vitaminas de Deus. Aleluia! Isso nos fará melhores com certeza. Portanto, Senhor, que Tua palavra venha, que o homem saia da frente. Nós não confiamos na nossa habilidade, não temos nenhuma, e mesmo que tivéssemos não ia valer nada. Nós confiamos na força do Espírito Santo, no poder de Deus e na Sua graça. Nos ajude, portanto, Senhor, mais uma vez, e nós já estamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Todos dizem amém, né? Amém. Vamos continuar o estudo que estamos fazendo de adoção, e vamos mais um pouquinho hoje em frente. Vamos abrir Efésios capítulo 1, e já vimos algumas coisas, e vamos continuar. Efésios 1, versículo 1 até o 5. Efésios capítulo 1, epístola de Paulo, né, aos Efésios, capítulo 1. Aleluia. Todos acharam, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Então não vamos ser abençoados, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Vamos repetir essa frase? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 5, vamos juntos. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém.
Que Deus possa acrescentar as bênçãos de sua palavra em nossos corações. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Amém? Então nós vamos aprendendo cada dia, vamos repetir alguns pontos. Você sabe que a nossa eleição, ela olha para trás. E a nossa predestinação olha para o futuro. É assim que o profeta coloca. Porque eleitos nós fomos lá antes da fundação do mundo. É a Bíblia que diz. Então a minha eleição, a sua eleição, ela está baseada lá atrás, muito tempo antes de nós imaginarmos. Agora, a predestinação, nós fomos predestinados para filhos de adoção. E como diz esta mensagem, esta noiva ela tem uma vocação, e uma vocação para a santidade. Porque ele nos predestinou, você vê, no versículo 4, nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos. Foi para isso que Deus nos chamou. Para sermos santos e irrepreensíveis. Amém? Amém? Só que isso não é uma preocupação para mim, nem para você. Não nos preocupamos. Porque, mas eu sou falho. Sim, Deus sabe que você é falho e vai falhar sempre. Que somos humanos. E aí que eu fico feliz, porque não é iniciativa minha. Eu não tenho que fazer tanta coisa. Eu tenho que só me colocar nas mãos de Deus. Porque não é a minha santidade, porque a minha é trapo de imundícia para Ele. É a santidade dele em mim. É Ele que entra em você. O seu Espírito Santo faz de você um homem santo. Aquilo que eu sempre repito, o profeta diz, não tem igreja santa, não tem homem santo, não existe ninguém, mas existe um Espírito Santo. Esse existe. E ele entrando na vida de um homem, ele faz esse homem ser santo e faz essa mulher ser santa. Amém? Então toda a glória seja dada a Ele, todo o mérito seja dado a Ele. Amém? Por que nós tanto cremos na mensagem de Paulo? Por que enfatizamos tanto a mensagem de Paulo? Porque foi Paulo que colocou o fundamento de tudo quanto nós cremos. Ele mesmo disse em 1 Coríntios capítulo 3, e você vai ver, veja bem, você sabe destes versículos, e versículo 10, ele disse, segundo a graça de Deus, ele está dizendo em 1 Coríntios 3:10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Então quem colocou o fundamento de tudo quanto nós cremos hoje foi o apóstolo Paulo. Por isso que você vê o profeta desta era pregando a mensagem de Paulo, porque ele reconheceu isto. Como sábio arquiteto eu pus o fundamento, e outro edifica sobre esse fundamento que eu estou colocando. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ele deu um alerta. Paulo deu um alerta. Eu vou botar o fundamento. Deus me deu o fundamento para colocar. Mas vocês prestem atenção. Como é que vão fazer a edificação em cima desse fundamento? Porque o fundamento é correto. Amém? Aí, para você ter certeza, Paulo recebeu de quem as bases desse fundamento? Foi de Gamaliel? Não, ele diz que não. Em Gálatas capítulo 1, ele explica para os irmãos da Galácia, e ele diz que olha só como ele coloca Gamaliel fora, porque ele aprendeu a vida inteira no seminário da escola rabínica em Israel, né, que tinha 2 escolas, que era Shammai e Hillel. Paulo era de uma dessas escolas e o melhor professor que tinha. Ele estudou com ele um tempão, certo? Então ele era um doutor, ele conhecia muito bem as línguas que falavam, ele era um poliglota, e ele conhecia tudo sobre lei, porque ele tinha estudado na melhor escola e com o melhor professor. É como as pessoas hoje falam em Harvard, né? Pode estudar em Harvard, lá nos Estados Unidos, e os professores, era assim que Paulo era. Mas graças a Deus, que ele fala em Gálatas capítulo 1, e diz assim no versículo
15, vamos ver no 15 primeiro. Ele diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, olha só como ele aprendeu, né? Que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, vírgula, não consultei carne nem sangue. No versículo 8 ele diz para os irmãos da Galácia, no versículo 11, ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. O 12 ele diz: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum. Já botou o Gamaliel fora, já botou a escola fora, já botou a escola teológica dele fora. Não aprendi de homem algum, vírgula, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aí ele era tão seguro no que ele cria, mas tão seguro que ele diz no versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amém? E o 9 diz: assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho do que já recebestes, seja anátema ou maldito. Não aceitem outro. Amém? Isso não dá segurança para você crer no que Paulo pregou? Agora, ele manda, todos nós sabemos disto, ele pega, ele manda um recado para os cristãos que vêm depois. Em 1 Coríntios 14, 37, foi isso que o William Branham leu, e por isso que ele, eu tenho que ficar aqui, porque ele leu 1 Coríntios 14, 37, olha só o recado de Paulo: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Acabou. Então não tem que ver outra coisa, não tem que andar em outros caminhos. Temos que crer na mensagem de Paulo, porque isto foi o fundamento de tudo aquilo que nós cremos hoje. Você está consciente disto, né? Então nós estamos falando nessa primeira mensagem de adoção, confronto de Efésios com Josué. Por que Josué e Efésios? Já expliquei. É Josué que estabeleceu cada tribo na terra prometida, certo? Não é isto? Não foi Josué que estabeleceu, segundo a inspiração, conforme eu disse, a mãe dava a luz, e cada vez que ela dava a luz, vinha a inspiração sobre ela para dar o nome da criança. E o nome que dava a criança era o lugar que ele ia ser estabelecido na terra prometida. Amém? Amém? Então Josué não teve problemas. Ele foi por inspiração, conforme já estava determinado. Por isso que cada tribo fica no seu lugar. Correto? Amém. Então Efésios está fazendo conosco a mesma coisa, porque a epístola que coloca eu e você em posicionamento é a epístola aos Efésios. Amém. Então nós estamos vendo isto, tá bom? Nós estamos caminhando por aqui. E nós vemos que vamos continuando. Eu falei, eu só estou aqui fazendo uma base para aquele que não tinha vindo nos outros dias, saber do que estamos tratando. Amém? Amém. Então nós temos três fases nesta caminhada, 3 estágios desta viagem. Primeiro é justificação, segundo é santificação, e o terceiro é batismo com o Espírito Santo. Nós falamos que nós temos que passar, se quisermos chegar até o fim dessa jornada, se quisermos ser raptados desta terra, se quisermos sair daqui, é obrigatório passar nessas 3 fases. Não pode ficar nenhuma para trás. Agora, eu me alegro porque Deus está trabalhando conosco. Porque Ele começou em nós uma boa obra. E Ele está trabalhando. Todo dia Ele está trabalhando em nós, nos aperfeiçoando. Amém? E justificação nós passamos, que é o batismo. Nós estamos na fase seguinte, que é santificação, preparando o vaso para que receba o
batismo com o Espírito Santo. E nós temos que fazer a diferença em ter o Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. É diferente uma coisa da outra. Eu já expliquei isso aqui. Amém? Porque tem diferença? Tem, claro. E você sabe que batismo com o Espírito Santo não se alcança de qualquer maneira. Não adianta vir na frente, pastor, ore para mim para ser batizado com o Espírito Santo. Não, tem um processo para que isso ocorra, não é? Tem que passar no processo de Deus, porque o vaso tem que ser preparado para ser cheio do Espírito Santo. E eu disse aqui, e baseado na Escritura, que o Espírito Santo não vem sobre qualquer vida. Amém? Amém? Não vem sobre qualquer vida. Eu li no último culto, que é Atos 5,32. Pedro fala em Atos 5,32, qual é o tipo de pessoa que Deus dá ao Espírito Santo? Lá. E nós somos testemunhas, Pedro está falando, acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então Deus só dá o Espírito Santo para quem obedece. Quem ainda é rebelde, quem ainda tem certos problemas, quem ainda tem certas dificuldades, que não dá para obedecer certas coisas da Escritura, não tem como receber o Espírito Santo. Como é que Deus vai dar o Espírito Santo para batismo? Eu estou falando de batismo com o Espírito Santo, para quem não obedece. Porque é baseado na mensagem O Sinal, que é a mensagem mais sobressalente que nós temos, parágrafo 114, o profeta diz assim: obediência completa à palavra de Deus lhe dará direito ao sinal. Não é obediência parcial, até onde sua denominação lhe permita, mas obediência completa. Então veja que o profeta está tirando denominações disso aí. Tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com denominação, porque às vezes as pessoas, elas pertencem a uma denominação e elas assimilam os pensamentos daquela denominação. E muitas vezes certas coisas que a denominação está ensinando ferem a palavra, porque muitas vezes aquilo é produto de um pensamento humano, de uma escola de teologia, e eles obedecem aquilo como uma regra, achando que está correto, mas não é. Deus não tem compromisso com a minha mente do que eu acho. Eu não posso interpretar essa palavra. Aliás, ninguém tem autorização de interpretar esta Bíblia. O único que é o intérprete dessa Bíblia é o Espírito Santo, porque foi ele que inspirou. Deus é o seu próprio intérprete. Amém? Mas pastor, como é que pode ser assim? Sim. Quando ele disse assim, uma virgem conceberá, quem era o homem que podia produzir isso? Ninguém. Quando Deus quis fazer, ele foi lá em Nazaré, escolheu a virgem, foi lá, mandou um mensageiro, falou com ela, e Jesus foi colocado dentro dela, e aconteceu. Se cumpriu a escritura de Isaías 7,14. Não foi iniciativa humana, nem de José, foi de Deus. E quando Deus quer interpretar a sua palavra hoje, ele faz. Por isso que isso parece um escândalo para os homens. Que quem olha a sua vida, muitas vezes aí fora, né, julga você pela maneira como você se veste. Por que tem que ser assim? Aí uns dizem assim, é uso e costume. Isso é interpretação da Bíblia. Quando diz, não, é uso e costume, isso é coisa para aquele tempo, é interpretação. Mas por que você anda assim? Não é porque você quer, porque o Espírito Santo entrou em você e disse assim, é desse jeito que eu quero. Ele interpreta a palavra na sua vida. E você não está feliz de ser a interpretação da palavra? Agora, veja, é fácil ser de uma igreja. É fácil se batizar numa denominação, é fácil. Agora, seguir a palavra é outra coisa. Seguir como ela é outra coisa. E o objetivo desta mensagem, da luz do entardecer que Deus mandou nesses dias, foi o ápice de Deus, porque o segredo de Deus, o desejo de Deus é fazer a diferença, porque Ele sempre, desde o início, fez diferença.
Ele disse, a palavra de Deus diz, Deus criou o sol para governar o dia e a lua de noite. E Deus, a Bíblia diz lá em Gênesis 1, Deus fez separação entre dia e noite, entre luz e eu digo assim, Deus ainda está fazendo separação hoje. Quando tem dia, é dia, ó, você olha, nem vê a lua hoje. E de noite, você olha, o sol some. Não tem mistura, Deus diz assim, não, tudo bem, sol, tu pode vir quando tu quiseres, à noite, tu pode aparecer, a lua está ali, mas tu pode aparecer, não tem graça, então não é noite. O sol tem que sumir. Então, Deus é bem claro nas coisas que Ele faz e faz diferença para todos verem. Amém. Eu vejo o dia, eu vejo o sol. À noite eu vejo a lua e as estrelas. O sol não é visível isso? Amém. Como é que então no espiritual tem que ser tudo igual? O que é de cristão se veste igual ao que é mundano. Ah, não, mas a separação está só no coração, então não tem distinção nenhuma. Então não é Deus, porque Deus faz a separação visível. O que é dele é diferente do que é o mundo. Então é em todo aspecto da minha vida, porque a Bíblia diz, Paulo diz, que todo o meu espírito, toda a minha alma e todo o meu corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então não é só o espírito. Não é só a alma, é o corpo. E vem o salmista Davi e diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, Salmo 103, versículo 1, e tudo o que há em, bendiga o seu santo nome. Então tudo que se relaciona com você tem que bendizer ao Senhor. Sua fala tem que bendizer ao Senhor, sua roupa tem que bendizer ao Senhor, seu cabelo tem que bendizer ao Senhor, porque o cabelo pertence a você, a roupa está em você, tudo que há em mim. Se for para ser igual, então não precisa Deus. Para que precisa Deus? Vamos ser igual. O que é igual não é diferente. Sim? Concorda com isso? Amém. Então Deus perdeu para o diabo. Que se Deus não pode fazer uma diferença, então o diabo ganhou. Deus perdeu. Mas Deus nunca vai perder para Satanás. E eu sempre prego muitas vezes e falo a mesma coisa. Se o diabo tem direito no mundo, porque ele é o Deus deste século, de pegar as suas filhas, tirar a roupa delas e fazê-las andar pela rua pelada e nos outdoor, para os homens andarem pecando por aí, quer dizer que só o diabo que vai cantar de galo e dizer, não, Deus disse, eu também tenho direito, eu vou pegar as minhas filhas, vou colocar roupa nelas, cabelo correto e vou fazer elas saírem na rua para dizer que eu sou Deus. Aí você diz assim, você, irmã, pode até não pregar no púlpito, mas na rua você está pregando. Com a sua maneira de andar, a sua maneira de ver, pode deixar eles rirem de você, não tem problema. Não vai ser diferente. E quanto mais rirem, melhor para você ainda. Quanto mais zombarem de você, chamarem o que quiserem, deixa chamar. Mas um dia, no dia do juízo, vai aparecer a diferença. Amém? Eles se desculpam. Quando chegarem assim diante de Deus, disser, mas nós nunca ouvimos falar. Deus vai chamar você, vem cá. Você morou do lado dessa aqui? Sim, morei. Você viu como ela se vestia? Sim. O cabelo dela como era? É. Você zombou muitas vezes, né? Mas ela era a minha palavra andando no mundo, a manifestação. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Agora você se sentiu bem, né? E o objetivo de Deus é esse, Ele quer manifestar sua palavra. Manifestar, você sabe que é isso, né? E manifestar, ela não é ela ficar só nesse papel.
Não é ela ficar só nesse papel na prateleira. Isso aí não quer dizer nada. Você pode levar um caminhão de mensagem, pode levar um caminhão de Bíblia para sua casa. Não é nada isto. Isso não vai nem mexer com o diabo. O diabo vai ficar faceiro. Pode levar quantas quiserem. Ele está bem feliz. Pode levar. O problema começa quando ela sai do papel e entra em vida. Aí começa o problema para o diabo. Porque quando ela vem para a vida, ela se torna uma ação. Por isso que diz assim, ó, quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecoste, o diabo diz que estava deitado lá na rede e nem se importou não. Deixa eles falarem aí língua, estão fazendo barulho, não tem problema isso para mim, deixa ele lá. Mas quando Pedro e João saíram para a oração, a hora nona, começaram a orar, e que levantaram aquele coxo na porta, o diabo pulou da rede e disse, opa, o que é isso? Que já não era mais um Espírito Santo só caindo, agora estava em vidas e aquilo estava produzindo algo. O que vai incomodar o diabo é quando essa palavra começar a produzir algo na sua vida e o mundo vê que tem algo diferente neste mundo. Aleluia! Aí vai incomodar o capeta. Por isso que você já sabe, toda vez que você vai buscar mais a Deus, ele se levanta. Quando você se pronta para jejuar, ele levanta junto, porque ele não quer, porque ele sabe que você lendo a palavra, orando e jejuando, não tem jeito, só vai dar no sentido. Alguma coisa vai acontecer que vai incomodar o reino das trevas. Porque quando você ora mais, lê mais a Bíblia, você vai ficando mais sensível a Deus. Quando você jejua, você mortifica essa carne e você vai ficando mais sensível para ouvir a voz de Deus. E você vai começar a ver coisa que você não via dentro da sua casa, ou na vida dos seus filhos, ou do esposo. Você vai ficar mais sensível. E o diabo não quer que você fique sensível para Deus. Porque às vezes tem alguma coisinha lá na sua própria vida, ou na vida dos seus filhos, ou na vida do seu esposo, ou lá em alguma coisa no trabalho, que ele está satisfeito com aquela situação, ele não quer tirar aquilo de cena, e ele sabe que se você buscar a Deus, você vai ficar sensível para ver, e ele não quer que você veja. Então nós vamos ser sábios, vamos buscar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu falei que o primeiro requisito de Deus para entrar nessa terra prometida, que é o batismo com o Espírito Santo. Todo mundo está consciente que a terra prometida não é o céu? Amém. Todo mundo está consciente disso? Amém. Terra prometida não é céu. Terra prometida não é milênio. Por quê, pastor? Porque lá, para conquistar a terra prometida, eles tiveram que arrancar a espada. Eles tiveram que conquistar cada pedacinho. Eles tiveram que vencer lá aquela primeira cidade. Como é o nome da primeira cidade? Jericó. Eles tiveram que conquistar Ai. Tiveram que conquistar cada terra daqueles eus. Tirar da mão dos eus. E isso derramaram sangue. Lá no céu ninguém vai derramar sangue. Lá no céu ninguém vai puxar espada. Lá nós vamos entrar só para adorar. No milênio também não vai haver guerra. É paz. Então não é céu, não é. Qual é essa terra prometida então que a gente tem que conquistar na espada? É o batismo com o Espírito Santo. Porque para conseguir batismo com o Espírito Santo não se consegue de qualquer maneira. Não é sentado aí, tranquilo, vindo para a igreja, glória a Deus, aleluia, bora para casa. Você tem que puxar a espada, botar cada capeta por terra, vir aqui na frente, colocar o rosto no chão. O irmão Branham diz, nem que saia arranho do seu nariz. Tipo expressão forte. Mas ele diz, nem que saia arranho do seu nariz, nem que você fique todo amassado sua roupa, mas você sai cheio do Espírito Santo e vai, é uma luta. Louvado seja Deus! Tudo bem? Primeiro requisito para entrar na terra prometida, eu li Josué capítulo 1, versículo 11. É o primeiro requisito. Sem isso, não se entra. Então nós temos que prestar atenção na escritura. Amém? Josué 1, versículo 11. Vamos ver o que o Josué disse para o povo. Vocês querem entrar lá? Queremos! Então vamos ver. Cadê?
Vai lá, irmão. Foi arrebatado. Eu quero que todos vejam isto. Josué capítulo 1, versículo 11. Eu gosto de mostrar aí porque você vai lendo e a gente olhando, a gente vai se alimentando, né? A palavra vai para dentro de nós. Que bênção, que maravilha, que glória estas coisas. Então vamos lá. Josué 11, primeiro 11 diz: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo dizendo. Qual é que ele disse? Provede-vos de... vamos repetir isso? Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis de posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Então qual é a ordem de Deus? Provede-vos de comida. Mas ele não está falando, no espiritual ninguém está falando de pão, de arroz, de feijão. Isso não dá Espírito Santo para ninguém. Mas se tem, que nós queremos o Espírito Santo, então a primeira coisa que nós temos que fazer é nos alimentar da palavra. Então, Josué 1:11 não está concordando com Atos 5:32? Deus dá o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecer quê? Sua palavra. Então, quer o Espírito Santo? Então, primeira atitude, se eu quero o Espírito Santo, eu tenho que comer, me alimentar. Eu tenho que me alimentar da voz. Você já viu que Deus tem Deus tem uma coisa assim muito junta com o áudio, com a voz. Você já viu isso? Hoje tem muita coisa relacionada com o vídeo. Hoje o vídeo está em alta, as pessoas querem vídeo. Está acontecendo coisa, não tem o vídeo. Bem, que eu não estou falando mal de vídeo de pregações, veja bem. Estou falando no geral aí. Não é assim? Mas é a voz, veja. A voz. Tem um sinal, mas tem uma voz atrás do sinal. Não tem um sinal? Tem um sinal, nós sempre falamos do sinal. E nós temos que prestar atenção na voz do sinal. Não foi isso que Elias prestou atenção? Amém. Não foi o vento, não foi o terremoto. Não, foi na voz. Amém. Que é a voz que posiciona. O que está te posicionando hoje? É a voz nesta mensagem da hora. A mensagem da hora é a última mensagem que Deus está mandando no mundo para separar uma noiva. Sim. Inclusive essa voz é a voz desse anjo que está separando o joio do trigo. Não foi Jesus que disse, contando a parábola do joio? Jesus disse assim, quando ele disser assim, Senhor, tu queres que nós arranquemos o joio? Jesus disse, não. Então como é que o Senhor vai fazer? Mandará o Filho do Homem os seus anjos. O que é anjo? Não, mensageiro? E o anjo vai separar. O anjo, na pregação do anjo, na mensagem do anjo, já vai separando. O que é joio vai ficando para um lado, e o trigo vai separando para o outro. Foi Jesus que disse isso. Então o que está separando? A mensagem da hora. Por isso que nós cremos na mensagem da hora. Porque não existe outra mensagem para separar. Tem muita pregação por aí no mundo inteiro, mas na maioria dos casos não está separando nada. Está andando tudo junto, joio, trigo, e estão misturando e fazendo tudo a mesma coisa. Sim? Não está tudo misturado, todo mundo fazendo, todo mundo andando igual, todo mundo da mesma maneira? Não, porque não tem poder para separar, mas é a mensagem do mensageiro, do anjo. Quando prega, aí o trigo diz glória a Deus e separa para o outro lado. O joio também diz glória a Deus, mas ele vai para o outro lado. Louvado seja Deus pelo mensageiro. Então o que é que nós temos que fazer, irmão? Quer o batismo com o Espírito Santo? Quer a terra prometida? Então vamos ter que nos alimentar.
comer o quê? Porque comida está cheia aí, ó, chegando de todo lado. Ah, não falta comida. Voz tem muitas. Paulo diz, são muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Todas elas têm um sentido. Mas veja, para quê? Para causar confusão. É voz de todo lado, um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz eu acho que é isso, outro diz eu... nunca se divulgou tanto, é mestre, 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 e o que faz confusão é mestre. Cada qual quer mostrar sua teoria. E citam a palavra, mas é os seus pensamentos. No tempo de Jesus não era assim? Quantos mandamentos foram deixados? 10. Mas os mestres, que aprenderam nas melhores escolas, criaram 600 em cima. Se eles criassem pelo menos mais 10, já era muito. Mas mais de 600 preceitos da cabeça deles, baseado na Bíblia. E queria que o povo seguisse. Jesus chegou lá e desmascarou. Vocês querem que eu ponha um fardo que vocês querem que os outros carreguem, que nem vocês conseguem, nem mexer com o dedo, quanto mais carregar, e vocês querem que os outros carreguem? Jesus desmascarou. Mas o verdadeiro mestre é o Senhor Jesus. Ele pegou os 10 e deixou só em 2. Vou pegar os 10 e vou resumir para 2. Ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Nisso reside toda a lei e os profetas, e você entrará lá. Esse é o mestre de verdade. É o que simplifica, não é o que dificulta para nós. E Jesus acertou no alvo. Mas sabe que Jesus acertou mesmo no alvo? Porque os nossos maiores problemas são esses. Você pode reparar. Pode olhar. Nós sempre estamos em problema nesses 2 mandamentos. Ou nós estamos em problema com Deus, quando nós falhamos, ou nós estamos em problema com o nosso irmão. Pode olhar, que a nossa vida toda é assim. Quando o diabo entra na igreja, como ele vem sempre no culto, inclusive ele deve estar por aí, mas não tem nada para ele. Ele vem para causar problema entre os irmãos, pode olhar. Toda vez que ele tira uma pessoa da igreja, ele coloca a pessoa contra o seu irmão ou contra o pastor. Aí a pessoa acredita na conversa do diabo e sai fora da igreja. O diabo é terrível. Ou então ele fica te acusando, tu é falho mesmo, tu está pecando contra Deus, ele está sempre querendo nos colocar em problema, ou com Deus ou com os nossos irmãos. Mas graças a Deus que tem o amor divino, né? E eu quero que nós sejamos tão cheios desse amor divino que a gente não vê a falha do nosso irmão. Enquanto está cheio de falha, a gente, em vez de falar mal dele, a gente está orando por ele. Senhor, tenha misericórdia do nosso irmão, ajude. Esse é o dever de cada cristão. Amém? Amém. Então, alimente-se da... E se existe um povo que não tem diferença, é esse povo da mensagem. Porque esse povo, ele está baseado no que Jesus disse. E eu gosto de ver Jesus olhando bem nos olhos do capeta, lá naquele deserto, Senhor, olha no meu olho. Eu quero te dizer uma coisa, nem só de pão viverá o homem. Aí olhou bem nos olhos dele e disse, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas é toda, não é só uma parte, não é o que me interessa, é toda. E é nisso que reside a minha vitória e a sua vitória. Amém. Vamos ver o outro versículo, Josué 3, versículo 5. É o outro requisito de Deus, se quem quiser entrar na terra prometida. Disse Josué também ao povo, o que é que ele disse? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Primeiro, coma tudo que você puder da palavra. Não, se tem uma coisa que você não deve relaxar, é nisso aí. Segundo, santificai-vos. Então tá certo. É justificação e santificação. Amém? Você crê nisto? Amém. Agora, veja. É um processo
para se aprontar para herdar a promessa. É necessário comer e é necessário se santificar. Amém? Amém. Então, nós queremos isto e vamos chegar nisto. Porque nós não vamos fazer como Israel fez, né? Quando nós somos justificados, nós abandonamos o Egito através do batismo em águas, Atos 2:38, isso todos nós sabemos. Nós somos santificados através da oferta do seu sangue, através da palavra. Por que a palavra é tão necessária, irmão, nessa fase? É para cumprir o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 3. Jesus, olhando para aqueles discípulos cheios de defeitos, todos eles cheios de defeitos, mas ele disse uma coisa boa. Vamos juntos? Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o que é que limpa? O que é que limpa? A palavra. Deus não tem outro instrumento de limpeza. Não existe outro. Você pode orar, é bom e nunca é demais. Você pode jejuar. Para que o jejum serve? É para deixar você mais sensível. É para tirar as nuvens do meio do caminho, para o sol brilhar. É só para isso. Mas o que te limpa é a palavra. Amém. Ela é o processo de limpeza que Deus tem. Por isso que Davi dava valor. Ele disse assim no Salmo 119, versículo 11: eu escondi a tua palavra no... para eu... Você já viu a profundidade que é isto? É a palavra que te defende do pecado. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Vamos lá? Escondi a tua palavra no meu coração, não é na mente, para eu não pecar contra ti. Por isso que o diabo tem mais medo até do cristão que está firme na palavra. Porque às vezes ele pode enganar uma pessoa que jejua. Não é que é pecado jejuar, me entenda quando eu estou dizendo isso. Estou dizendo que às vezes uma pessoa acaba de jejuar o dia inteiro e em 10 minutos ele pode perder o jejum dele todinho. Basta que o diabo se atravesse com alguma coisa, ele ficou nervoso, se aborreceu, falou alguma coisa que não devia e o jejum foi para onde? Entendeu como é que é? Por isso que o profeta diz que o maior instrumento que detona o inferno, a bomba atômica de Deus, é a palavra. Ele tem medo da palavra, porque a palavra é poderosa. Não foi com a palavra que Jesus venceu ele lá no deserto? Continua sendo da mesma maneira. Por isso que você tem que conhecer a palavra, a ferramenta sua. Senão o diabo pega. Ele não citou a palavra para Jesus? Citou, porque ele conhece. Ele sabe tudo dessa palavra. E ele vai trabalhar sempre contra a palavra. Certo? Amém. Vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 até o versículo 8. Vamos ver o que o Senhor quer de mim, quer de você. Você acha que está bom assim? Amém. 1 Tessalonicenses. Porque esta é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A vossa... que vos abstenhais da prostituição. Vamos adiante. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e em honra, e não na paixão de concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 8. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém. Então, qual é a vontade de Deus para mim? É a minha... Você está entendendo bem esta manhã? Amém. Qual é o desejo de Deus para mim? É a minha
sem ela não tem como ter o batismo com o Espírito Santo. Está bem entendido? Amém. Israel creu só em 2 etapas. Eles passaram na justificação e até foram na santificação, mas eles não chegaram ao batismo do Espírito Santo, que é a terra prometida. Eles ficaram na fronteira. Todos nós sabemos disso, porque eles creram, diz o profeta, só em 2 etapas. Mas veja, nós não. Nós nunca paramos na justificação, na santificação. Nós vamos em frente com o batismo com o Espírito Santo. Não vamos parar de crer no Senhor Jesus sendo batizados. Não vamos parar porque Ele nos limpa de uma vida de pecado. Mas agora nos apressamos em uma posição, a uma promessa do batismo com o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo é para nós, o batismo? Ou foi só para o dia de Pentecostes? É para nós? Claro que é. Atos 2:39. Nós conhecemos o Atos 2:38, mas agora nós temos que aprender para nós hoje, porque o 38 nós já passamos. Nós já batizamos em nome do Senhor Jesus e já ganhamos o dom de Deus. Agora nós temos que aplicar 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, para aqueles que Pedro estava falando ali daquele dia, estava pregando para eles, para os vossos filhos, que eram os filhos deles, e a todos que estão longe. 2 pontos. A tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você foi chamado? Você foi chamado? Então a promessa é para você também. Então ela é atual, porque Deus ainda está chamando. Você está feliz por isto? Glória a Deus! Então vamos ver. Agora vamos ainda para um quadro. Chamado nós estamos. Nós fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos caminhando nesta santificação. Mas existe uma coisa séria que nós temos que prestar atenção. Porque Efésios está dizendo que assim como Josué colocou eles numa posição, nós também fomos colocados numa posição. Sim? Amém. Aí você pergunta, mas que posição é esta? Porque quando Josué dividiu, ele disse, olha, Efraim, você fica aqui. Tá? Gade, Manassés, Benjamim, você fica aqui. Cada uma estabelecida por inspiração. Certo? Agora, veja como Deus nos coloca. Às vezes não entendemos. Você vê um irmão sofrendo, uma irmã sofrendo. Como é que... Escute bem, como é que foram estabelecidos? Não era com dores de parto? Quando a mãe ia ter o bebê, que ela estava com dores de parto, que ele nascia, não era o nome dado por inspiração? Então era através de dores de... Deus usa isso da mesma maneira. Amém. Glória a Deus. Olha só como o profeta diz, como Deus tem colocado alguns na igreja através de suas dores de parto. Quando você está sofrendo qualquer coisa, como o pastor vai acompanhando as famílias sofrendo, passando por lutas, não tem outro objetivo, é Deus estabelecendo você na posição que você tem que ficar. Se não tiver problema, se tudo for bem, tranquilão, não tem posição. Você já prestou atenção nisso? Você está vendo como é que Deus está trabalhando na sua vida? Você precisa ser inteligente, você precisa ter revelação, para você entender o que Deus está fazendo. Quando uma igreja está gemendo sobre uma perseguição, ou sobre uma luta, ou sobre uma prova, crendo no Senhor Jesus, que a promessa do Espírito Santo é simplesmente tão real como era no Pentecostes, como elas gemem e choram sob suas dores de parto, mas quando eles nascem e se posicionam no reino de Deus, então o Espírito Santo coloca na sua igreja apóstolos, profetas,
mestres, evangelistas. Aí ele vem, chama um e dá para ele falar em línguas, dá a interpretação de línguas para o outro, dá para outro conhecimento, dá para outro sabedoria, dá para outro dons de curas, outros para realizar milagres. Essas são as coisas que Deus tem para nós. Aí você diz assim, mas a gente não está vendo tantas coisas assim na igreja. Mas está na Bíblia, é para nós. E Deus está aqui pronto para nos dar. Mas como é que Ele vai nos dar isso? Ele tem que dar primeiro dores de parto. Deus tem coisas tremendas. Tu quer ver na Bíblia isso? Quer ver? Uma Bruna diz na mensagem coisas que hão de ser no parágrafo 46, que André, o discípulo de Jesus, era um guerreiro da oração. Parágrafo 46, veja aquele André, era um guerreiro de oração. Cadê essa mensagem aqui que eu vou ter que ler e mostrar para vocês? 46, veja, São Pedro e julgue através de André. Vejam, André é aquele guerreiro de oração, estava de joelhos quase o tempo todo. Aquela era a função dele. Para Pedro, Mateus 16:19, eu te dou as chaves do reino, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Era para Pedro aquilo, não era para João, não era para Filipe, aquilo era para Pedro. Quem é que encontra, olha só, quem é que encontra o rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes? Vamos para João agora, 6, versículo 8 e 9. Por que a Bíblia destaca essas coisas? A Bíblia não está aí por acaso, gente. Nós temos que entender. E um dos seus discípulos, quando ele foi multiplicar os pães, e um dos seus discípulos, como era o nome dele? André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Foi ele que encontrou o rapaz. Não foi o Bartolomeu. O André, ele tinha um segredo, ele e Filipe. Foram eles que levaram os gregos até Jesus. Olha a função dele ali, João 12, versículo 20 a 22. Os gregos chegaram lá, não sabiam quem era Jesus, porque Jesus era igual aos outros. Alguém tinha que levá-los. Não tem gente na igreja, porque às vezes, irmão, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo e então André e Filipe o disseram a Jesus. Sabia que Deus tem que fazer uma obra para que você tenha liberdade e até desejo de falar de Jesus para outras pessoas? Senão você passa a vida inteira na igreja e não fala de Jesus para ninguém. Tem que ser uma obra do Espírito Santo. Aí você foi chamado, eu fico com aquilo que o profeta disse, todos nós fomos chamados para um propósito. Cada um de nós. Deus não te chamou para a igreja para te ficar sentado, olhando, assistindo o culto, voltando para casa, chega lá, fica lá, volta no outro dia. Coitada da tua vida triste que é. E agora? Se ele estabelece cada um na sua igreja para uma coisa, olha o que o profeta diz, um vai e jejua, o outro vai lá e expulsa o demônio porque aquele está jejuando. Aí ele não sabe, o demônio está saindo, ele diz, não, eu sou o tal, é para que ninguém se considere o tal, porque não está saindo porque eu sou, porque o outro está orando e jejuando, que eu nem sei muitas vezes, que está orando de madrugada por mim, que está jejuando por mim, e eu vou lá e expulso o demônio.
O que o pastor prega? O pastor prega, o evangelista prega, e é uma bênção, e você sente a presença de Deus. É por causa do pastor? Não, é porque você está orando em casa por essa obra, muitas vezes de madrugada. É o seu trabalho, as irmãs estão aqui. Oh, meu Deus! Sabia que tem gente chamada na igreja até para costurar? E com a costura dela, ela tem que fazer um trabalho para Deus? Você crê nisto? Amém. Está na Bíblia? Tá. Vamos ler. Atos 12. Atos 12. Não é Atos 12, é Atos 9, perdão. Era João 12, é Atos 9. Versículo 36. Tinha uma irmã que era tão fiel na igreja e morreu. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Olha, ela tinha uma posição no corpo. Ela tinha boas obras e tinha o quê? Esmola que ela dava. Parece uma coisa simples, né? Por que a Bíblia tem que destacar isso? Não era a função dela essa? Era o que ela fazia. Vamos lá, 37. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Versículo 38. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorca fizera quando estava com elas. O que é que a Bíblia tem que dizer isso? Que ela costurava e que ela fazia túnica. Algum propósito tinha. Ela fazia alguma coisa para Deus através daquilo. Sim? E por causa do que ela fazia, porque ela estava posicionada no corpo, Pedro, fazendo sair todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Ai, é mais forte, é para o Senhor. Ela não era uma pregadora, ela não era uma pastora, porque tinha pastor em Jerusalém, mas ela trabalhava para o Senhor. Ela fazia a sua parte, dentro daquilo que ela sabia fazer. Aí vem Paulo e nos exorta: agora vai ficar, agora o negócio vai engrossar. Porque quando você lê Efésios capítulo 4, versículo 1, agora o negócio vai ficar feio. Porque Paulo diz assim, e nós cremos na mensagem de Paulo, ok? Amém. Vamos lá. Rogo-vos, rogar não é uma coisa simples não. Eu estou rogando, meus irmãos, pelo amor de Deus, o preço do Senhor, que vocês andem, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Você entendeu isto? Paulo está dizendo assim: ei, vocês lá de Balneário Camboriú, qual é a vocação de vocês, que vocês foram chamados para que vocês trabalhem com? Tem gente assim, e agora? Qual é a sua vocação nesse corpo? Você foi chamado para quê? Fazer o quê? Porque, preste bem atenção, eu gosto de prestar atenção em detalhes na Bíblia. Quando Deus fala de um casal, em Romanos capítulo 16, versículo 3, olha quem ele cita primeiro. Romanos 16, versículo 3, preste atenção nos detalhes da Bíblia. Paulo está se despedindo, ele diz: saudai a Priscila e a meus cooperadores em Cristo. Ele não diz a Áquila e a Priscila, ele cita a Priscila primeiro. Parece que ela era uma irmã que trabalhava junto com seu esposo. Não é interessante isso? Ele podia dizer: saudai a Áquila e Priscila. Não. E às vezes
você fica conhecida, irmã. Por exemplo, se eu chegar em algum lugar sozinho, a primeira coisa, cadê a irmã Socorro? Eles perguntam por ela, onde eu vou. Já se acostumaram a ver nós dois juntos. E todo mundo, muita gente nesse Brasil conhece a irmã Socorro. Por quê? Porque ela está do meu lado. Ela não é a pastora, mas ela canta, ela ajuda. Você sabe que a mulher tem uma função tão importante, mas tão importante como ela não imagina? A maior função que a mulher tem é cuidar bem do seu esposo. Vocês estão assim. Vocês concordam com isso? A irmã Meda não ficou doente porque ela desrespeitou o William Branham? Não bateu a porta na cara dele? Aborrecida? E o William Branham, como era um cristão, ele, homem, William Branham, disse, coitada da minha esposa, ela tem razão, eu não paro em casa para cuidar dessas crianças, ela tem razão. O Espírito Santo chegou e disse, não, ela não tem razão de fazer. Quem disse foi o Espírito Santo. O William Branham achou que tudo bem. O Espírito Santo disse, não está tudo bem, ela não pode fazer isso com você. E aí aquele tumor se desenvolveu. E ela ia morrer com aquele tumor no útero. E eu não ia morrer. William Branham chegou com o Senhor e disse, Senhor, preste bem atenção, eu não posso perder minha esposa. Senhor, você sabe o que ela faz? Toda vez que eu vou viajar, ela arruma minha mala. E ela passa tão bem minhas roupas e deixa tão bem arrumadinha que eu vou com a roupa toda arrumada fazer a sua obra. Deus disse, gostei disso, vou curar ela. Isso é bonito? Romanos 16, versículo 6, vai falar de outra irmã. Vamos lá. Paulo falando, esse Paulo era tremendo. Saudai a Maria, que trabalhou. Eu não sei o que ela fazia. Não sei o que a irmã Maria fazia na igreja. Mas Paulo está dizendo, saudai a ela, não esqueça da irmã Maria, que ela trabalhou muito por nós. Não sei se ela fazia comida gostosa, não sei se ela ajudava a chamar as pessoas para o culto, não sei se ela ia distribuir a folheto, eu não sei, eu só sei que ela trabalhava muito. Mas não era só a irmã Maria, é duas irmãs que têm um nome bonito no versículo 12, no Romanos 16, versículo 12, ele diz, saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a irmã Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Então tinha umas irmãs lá na igreja primitiva que trabalhavam. Que Deus nos dê trifenas e trifosas. Seja uma trifena, irmã. Se eu ver você trabalhando muito, eu vou mudar o seu nome. Que Deus nos dê Pérsides. Qual é a nossa posição neste corpo? Nós estamos no corpo. Mas todo corpo ele tem uma função. Não tem, você não vê nenhum órgão no corpo que diz assim, não presta para nada. Esse tem que ficar lá porque não serve. Ele tem que ficar lá como um peso morto no corpo. Não existe isso em nós. Tudo nesse corpo não funciona. Então tudo nesse corpo tem que funcionar. Aí, quanto mais molenga você ficar, eu vou dizer uma coisa para você, quanto mais molenga você ficar, mais dor de parto você vai ter. É verdade. Você concorda? Eu estou com a mensagem aberta. Oh, como isso é tremendo! Como Deus tem colocado na igreja seus filhos através de suas dores de parto. Para que serve dor de parto? Ninguém gosta, né? Ai, grita, diz que é uma das piores. Eu não sei porque nunca tive. Mas deve ser ruim. Sim. Quem já teve filho sabe. Não é isso? É difícil. Por que tem comparado com dores de parto?
É porque é através disso que Deus nos estabelece, para a gente saber a nossa posição. Aí, se você vai ler a Bíblia, você vai na parábola dos talentos. Aí você vai para 2 Coríntios 5. Para a igreja tem julgamento? Para a noiva tem julgamento? Estou falando melhor. Noiva tem julgamento para ela? Não, do grande julgamento lá não. Deixa eu ver, mas a Bíblia diz que nós vamos passar. Deixa eu ver se é 2 Coríntios ou 1 Coríntios 5. Como é que é aquele que diz que nós vamos passar no tribunal de Cristo? Eu lembrei disso agora. Vamos lá, Josué, tu que é bom de Bíblia. Que às vezes foge da minha mente. Já não sou mais aquele de antes, né? Tá. É 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios 5, 10. Eu sabia que era 5. Olha, juntos. Porque todos, diz todos, Paulo está falando para a noiva isso. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso é para noiva. Você não comparece no dia do juízo. Do juízo você escapa, porque essa mensagem está te tirando. Você sai antes. Amém. Mas do tribunal de Cristo vai aparecer um por um. Amém. Para prestar conta de pecado? Não, claro que não. Se você foi raptado é porque estava bem. Amém. Não é pecado. Você estava livre do pecado, foi raptado. Mas para prestar conta de quem? Da obra que você fez para ele aqui. Como é que eu fiz? Porque Deus, ele olha diferente do que eu olho. A pessoa pode estar sentada aí e o culto dele não prestar para nada. Não valeu, ele só veio presente de corpo. Saiu de casa, gastou combustível, coitado. E voltou para casa gastando suor. Ele ganhava mais em ficar em casa do que ir para a igreja. Porque veio, mas ficou mosqueando por aí. Estava cantando e só mexer a boca. Levantou até a mão e disse: aquilo foi anotado naquele dia. Deus olhou e disse: olha, veio na igreja, mas não valeu nada. Isso aqui é um ponto negativo para aquele dia, quando nós chegarmos e nos encontrarmos lá. Quando você se ajoelha para orar também, ele está contando. Vamos ver como foi feita essa oração. Como é que louvou? Porque existe diferença de cantar, louvar. Cantar é uma coisa, louvar é outra. Adorar é outra. A igreja, a noiva, ela tem que ter a revelação da verdadeira adoração. Chegar diante de Deus e se rasgar o coração e dar tudo de si. Porque Ele merece. Você sabia que quando você faz isso, você ganha muitos pontos e até crédito. Ganha crédito. Ganha crédito. Ganha crédito até de sobrevida. Lembra de Ezequias? O Isaías disse: põe a tua casa em ordem que vai morrer. Ele virou o rosto para a parede e disse: Senhor, não quero morrer. Lembre que eu fui sincero, eu fui correto. E Deus disse: é verdade, ele tem crédito. Isaías, volta lá, diz para ele que não vai morrer mais. Deu mais 15 anos para ele. Aleluia! Você tem que fazer certo. Faça com tudo que você pode, porque quando der o primeiro problema lá adiante, você tem crédito. Sabe por que Deus nos deu vitória essa semana lá, com a irmã? Porque essa igreja tem crédito.
Se não tivesse, ele não tinha ouvido. A irmã estava lá até agora, mas você clamou quarta-feira, Deus olhou e disse: não, essa igreja tem crédito, ela tem me louvado, eu vou responder a oração. Aleluia! Oh, louvado seja o seu nome para sempre. Não é gostoso estudar isso? Você acha que isso é importante para você? Então, veja, um foi chamado para criar gado, o outro foi chamado para plantar milho nessa terra prometida. Porque se todo mundo vai plantar milho, eu quero plantar milho, o outro também quero plantar milho, eu também vou plantar milho, ia virar milho, todo mundo comendo milho. Veja, cadê o boi para comer? Não tinha boi. A gente precisa de carne. Então não adianta ser, eu gosto tanto de ver o irmão Wesley tocar, eu acho que eu vou tocar também. Aí todo mundo vai tocar. Não, eu quero ser isso. Não, gente. Deus é um Deus de variedade, de diversidade. E todos são importantes. Como eu dou importância para as irmãs que vêm orar na segunda-feira aqui, eu fico tão feliz por saber que tem um grupo de irmãs que estão de joelho, e eu sei que essa igreja vai ser melhor pela oração destas irmãs. Às vezes você não aparece, como as irmãs que vêm lavar as cadeiras aqui na véspera da ceia. Ela vem lavar, irmã, isso é tão ouro diante de Deus, tão ouro como você não imagina. Deus vê você lavando as cadeiras que os santos, sua noiva vai sentar. Não é um trabalho indigno, lavar os banheiros onde você está aqui, que a noiva vai usar. Faça com o coração: Senhor, isso é para ti. Oh, meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Ajudar. Você diz: Senhor, o meio que eu posso fazer é trazer 1 quilo de alimento para ajudar aquele irmão. Você não sabe que só o pastor que anda em certas casas sabe a necessidade que é. Muitas vezes o irmão está em dificuldade e você nem sabe para quem vai aquele quilo que você trouxe. Isso diante de Deus é tremendo. Faz uma diferença grande. Aqueles irmãos ficam tão felizes em saber que tem uma igreja unida. E nós queremos intensificar isto. Nesse ano de 2016, Deus está me dando até umas ideias para fazer tão boas a respeito disso, de utilizar mais pessoas que cuidem dessa área. Quem sabe te põe até um nome: o bom samaritano. Bonito, né? Não, coisas lindas. Deus tem nos dado variedade de gente boa, gente que sabe fazer coisa boa. Tem artista no nosso meio. Olha, Deus é tão tremendo. Nós precisamos fazer valer esta vocação que Ele nos deu. É Deus que estabelece. Você já pensou se não tem um irmão Renato na igreja? Vai instalar um ar-condicionado para nós? Aí a gente tem que pagar. Tudo tem que pagar, porque não tem ninguém para fazer. Gente, Deus nos dá qualificações. Olha essas irmãs que estão trabalhando com as crianças aí. Às vezes fica cansada, e trabalhar com criança não é fácil, mas Deus dá uma graça para elas fazerem. Eu acho tão bom. Isso parece que não aparece logo, mas vai aparecer no amanhã. Eu estava lá em Belém do Pará, na minha terra, e saí para passear lá nas terras do meu pai. Vamos lá, pai, conhecer as terras onde o senhor nasceu, eu quero ir lá. E pegamos o carro bem cedinho e fomos no primeiro restaurante que nós paramos para tomar um café, porque não tínhamos tomado café. Quando eu vou entrar no restaurante, uma senhora veio em mim: ei, você não é o irmão Jorge? Aí eu olhei para ela: você me conhece? Não, eu não conhecia mesmo. Mas eu fui sua aluna quando eu era criança, nas crianças. Lembra que você trabalhava? Eu trabalhei muito com criança, botava aquele acordeon no peito e tocava para 120 crianças. Eu era sua aluna lá naquele tempo lá atrás, da escola bíblica de férias. Hoje eu sou uma cristã, já sou casada, olha os meus filhos servindo a Deus. E me deu um abraço e disse: graças a Deus por aquela obra que foi feita naquele tempo. Oh, meu Deus! Não é gostoso de ouvir isso um dia? Claro! Então vamos fazer algo para Deus. Às vezes uma coisinha que você faz para alguém,
Um bem que você faz para uma irmã, parece que não é nada, mas para ela significa muito, e para Deus também. Até hospedar alguém em casa. Não diz a Bíblia, praticar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos dentro de casa. Não foi Martim que viu, ele estava lá, um soldado com a sua capa, todo lá, encontrou um que estava lá desafortunado, com frio, ele pegou, não tinha como fazer, rasgou a sua capa, no meio, a capa nova dele, que ele tinha para cobrir do frio, e cobriu o mendigo. O que foi que aconteceu? Quando foi lá adiante, Jesus aparece com ele, naquela capa que ele tinha embrulhado aquele mendigo. Jesus agradecendo, olha o que tu fizeste. Aleluia. É assim que Jesus vem na nossa porta. É assim que nós ajudamos a Cristo, através do nosso irmão, que nós fazemos uma coisa boa para ele. Estamos fazendo para Cristo. Isso que nós somos uma igreja que vamos e lavamos os pés dos nossos irmãos com tanta alegria, porque eu tenho consciência que seja qualquer irmão, qualquer um que eu me ajoelhe e lave os pés dele, eu estou lavando os pés do Senhor Jesus. Isso é bom, não é? Oh, que Canaã maravilhosa essa que nós estamos possuindo. Deus nos está esta manhã nos ensinando que isso tem muita coisa importante para nós fazermos para Ele. Vamos nos despertar e fazer mais? Amém. Só que eu vou terminar com um recado. Nunca deixe que o diabo entre. Nunca deixe um pecado sem confessar. Certo? Amém. Confesse todos eles diante do Senhor. Senhor, eu sou falho mesmo. Eu confesso, ponho debaixo do teu sangue, ponha tudo para fora. Porque o irmão Branham nos adverte, nosso profeta. É aí onde a igreja está caindo na sua marcha hoje. Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento mau, o comportamento de vocês, ele diz o comportamento. Por isso que tudo tem que ser correto. Quando uma moça está namorando um jovem, o pastor ensina o correto. Se comporte direito. Porque se você não se comporta, preste bem atenção no que eu vou dizer, se você não se comporta, seu mau comportamento pode impedir que alguém seja curado. A sua falta de comportamento, os pecados não confessados de vocês crentes, podem fazer com que esta igreja caia amargamente. E no dia do julgamento você será responsável por cada pedacinho disto. Oh, você diz, agora espere um momento, irmão Branham. Bem, isto é a verdade. Pense bem nisto. Por isso que nós cuidamos. Até o músico que está aqui, ele tem que ter comportamento, responsabilidade, compromisso. Se você assumir o compromisso, você tem que ser homem para cumprir. Se você não puder, avise, olha, eu não estou podendo porque isso aqui é importante. Hoje o irmão Juan não está aqui, mas ele pediu, pastor, eu preciso desse domingo. Vai, meu filho, não tem problema. Aí eu fui lá tocar. Mas se eu não estivesse tocando, falta. Ou até se não está com a vida regular, sua vida não está em ordem, o que faz aqui vai interferir no culto. Você já prestou atenção que quando acontece qualquer problema na igreja, um distúrbio entre irmãos, o culto não é igual mais. A gente rala aqui, sua a camisa aqui, e aí o irmão Guilherme sua a camisa e a coisa vai devagar, porque falta o fluir da presença de Deus. Mas quando a igreja está em ordem, todo mundo amando um ao outro, se esforçando no máximo, você sente a presença do Espírito Santo, desde o primeiro hino que se canta. Porque todos no seu lugar fazendo a sua parte, você louvando, o músico tocando em ordem, o líder de cântico em ordem com a sua vida, não tem como Deus não vir. A palavra vem, o culto é uma bênção e Deus nos abençoa. Amém. Nós temos que aprender a fazer a nossa parte. Todos nós somos participantes deste corpo, nós temos influência no corpo.
Um arranhãozinho no corpo, um cortezinho, já provoca febre, já dá uma íngua, sei lá, a gente já fica meio ruim, o corpo todo não sente? O natural sempre tipifica o espiritual. Por isso que este pastor aqui vai sempre se preocupar em pregar a palavra, e nós não vamos ter medo de pregar ela como ela é, e dizer a verdade, e dizer que o pecado é pecado e o que é certo é certo. Para que a nossa vida vá em ordem. Isso não é bom para nós? Por quê? Porque é uma terra prometida. É prometida? É terra prometida. Ah, mas foi Deus que prometeu Canaã para Israel. Prometeu. E ele não colocou lá Josué e Calebe e os outros? Aí você diz, e para nós? Tem também. E acontecerá. Joel 2:28. Essa promessa é para mim. É para você. É a nossa terra prometida. É Joel 2:28. Joel 2:28. Joel 2:28. O que diz? E há de ser depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu. A promessa está feita? Amém. O Espírito Santo está aqui? Amém. Então o que aqui está faltando? A promessa está feita? Amém. O Espírito Santo está aqui? Amém. Mas eu aprendi uma coisa. Deus criou uma barbatana num peixe. Por que Deus criou uma barbatana num peixe? É porque tinha uma água para ele nadar. Se não tivesse água, como é que Deus vai criar a barbatana? Não precisa. Quando você sente sede, é porque tem água para beber. Senão seu corpo não sentia sede. É que vai sentir sede se não tem água. Agora, se dentro de você tem um desejo por um Espírito Santo, é porque tem um Espírito Santo em algum lugar para encher você. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Esta manhã nós precisávamos desenvolver este assunto. Depois nós vamos falar mais algumas coisas que são importantes. Senhor, estamos encerrando essa escola dominical nesta manhã, com algumas coisas que nós precisávamos ouvir. Vai ter dias que nós vamos ter que ouvir, refletir e colocar em prática. Eu quero que o Senhor possa aprofundar essa palavra em corações. Não deixe que saiamos daqui e isso se perca, que pode ser que alguém saia e depois esqueça. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que o Senhor nos ajude a tomar a nossa posição da nossa vocação pelo qual nós fomos chamados. Nossa vocação já está dita, é para ser santificados. Essa é a primeira vocação pelo que eu fui chamado, é para ser santo. Vocação da santidade neste corpo. Mas tem também um lado natural pelo qual o Senhor me chamou. Como eu mostrei nas Escrituras, eu provei para os nossos irmãos que o Senhor chamou homens e mulheres, cada qual para fazer algo para o Senhor, e eles desenvolveram o trabalho pelo qual eles foram chamados. Hoje não é diferente. Eu sei que tem irmãos aqui, irmãs, há uma variedade, porque Deus é um Deus de variedades. Nós queremos as manifestações do seu dom, dos seus dons na igreja, porque isso são normais. Não podemos deixar isso de lado. Se isso está na Bíblia, é para a noiva. Tudo colocado em ordem, tudo funcionará em ordem, como está previsto em ordem, como Paulo colocou em ordem. Mas são reais,
Se isso tinha na igreja primitiva, tem que ter também em nós, tem que ter em nosso meio, tem que ser colocado em ordem como foi na igreja primitiva, tem que funcionar. Pai, aqui está a sua noiva esta manhã, faça a obra que tem que ser feita, que o Senhor levante, que o Senhor desperte, que o Senhor faça uma obra, que o Senhor fale aos corações, que nós possamos ser abençoados, meu Deus, diante do Senhor, que o nosso trabalho para o Senhor seja o melhor do que nós podemos dar, tudo de nós, como nós aprendemos. Se vamos cantar, cantemos com tudo, se vamos orar, oremos com tudo, se vamos pregar, pregamos com tudo. Sim, foi assim que nós aprendemos que deve ser feito, não de qualquer maneira, mas com o melhor que nós podemos para o Senhor. Até o glória a Deus nosso tem que ser com tudo que nós damos, dizendo glória a Deus, Ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Ajude cada irmão, ajude cada irmã, ajude com que cada um possa desenvolver esta vocação, ajude com que nós possamos estar conscientes, nos deste Espírito Santo para nos dirigir, para que possamos ter desejo de comer mais a palavra, de nos santificar, meu Deus, que este vaso seja plenamente santificado para receber a obra do Senhor através do seu Espírito Santo em nossas vidas. Ajude-nos, portanto, mais um pouquinho, que nesta manhã nós sairemos melhores com certeza. Nos ajude, Senhor, nós dependemos de Ti, pois nós lhe agradecemos, meu Deus, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Tem um pedido de oração para Rodinei da Silva, para se livrar do vício de bebidas e outros vícios. Senhor, aqui está o nome do Rodinei. Eu não conheço o Rodinei, mas Tu conheces. Tu sabes quem é esta pessoa, Tu conheces sua vida toda, Tu sabes qual é o Espírito que está nele, levando a fazer estas coisas. Mas há um Espírito Santo, há um Deus poderoso, há um Deus que liberta, há uma verdade sendo pregada, com revelação, e se conhecer esta verdade, ela liberta. Senhor, mas Tu podes fazer uma obra nesta vida, meu Deus, podes salvar, podes libertar, Tu podes fazer algo por ele, e nós colocamos esse pedido com todo o coração diante do Senhor. Liberta este homem em nome de Jesus Cristo, para a glória do seu nome nós oramos. Se você concorda, diga amém. Amém. Muito bem, logo mais nós estaremos à tarde para o culto. Traga o seu testemunho, tá? Eu não sei quem vai testemunhar, mas eu sei que vocês vão trazer, nós vamos chamar você. Diga o que Deus fez com você este ano. Amém? Vamos testemunhar do Senhor nosso Deus. Cumprimente o seu irmão, sua irmã, e Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo.